que o vídeo de discernimento de espírito foi um vídeo muito procurado e as pessoas gostaram muito do vídeo. E o Espírito Santo disse que aquele vídeo edificaria muitas vidas, então estou aqui para falar mais sobre o discernimento de espírito, porque o Espírito Santo me disse que é um vídeo que é necessário para as pessoas precisam ativar o discernimento de espírito urgente. Então, 1 Coríntios 12, versículo 8. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, isso aqui são os dons espirituais. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, eu vou colocar outra versão, eu não gosto dessa. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operações de milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a um, variedades de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, hoje eu vou falar sobre o dom de discernimento de espírito, complementando os outros vídeos que eu disse para vocês. Então, vou ler aqui tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração, anotei tudo para que eu não venha esquecer. Tem mais um versículo, João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também sereis testemunha, porque estarei comigo desde o princípio. Então, aqui o que Deus está querendo falar através destes dois versículos, né? Primeiro, você deve buscar urgentemente o dom de discernimento de espírito. Desenvolva, gere esse dom do discernimento de espírito. Não basta somente pedir para Deus te dar esse dom, você precisa também exercer após receber. Ou aqueles que não receberam, você pode começar a exercer para ativá-lo. Então, em João diz que o Espírito Santo testifica a obra de Jesus em nossos corações, em nossas vidas. E se ele habita dentro de nós, se você está cheio do Espírito Santo, ele vai testificar as obras de Jesus, quando é ele dentro de uma pessoa falando, quando é ele agindo. Ele testifica a palavra, ele esclarece o entendimento da palavra, ele não te deixa enganado, ele te dá a certeza. Tem mais um versículo para ler para vocês, que aqui comprova nesse versículo. Você vai ter a certeza quando é Deus falando com você, através do dom do discernimento. Não tem como ter dúvidas. Não é esse versículo, mas é o versículo que fala assim, que você terá certeza quando é Deus falando no seu coração. Vai ser uma palavra impactante, ninguém vai tirar isso dentro de você. Então, quando o seu dom de discernimento de espírito estiver ativado, desenvolvido, você vai ter a certeza que é Deus falando com você. Então, é necessário você desenvolver esse dom. Eu dei para vocês alguns exemplos nos outros vídeos. Se for da permissão de Deus, vou dar mais exemplos para vocês, mas eu vou falar que o que Deus quer que eu fale para vocês é através do dom de discernimento de espírito. O que é dom de discernimento de espírito? Aquilo que o Espírito Santo me ensinou. Não é aquilo que eu li e interpretei, mas é aquilo que o próprio Deus falou para mim. Então, o dom de discernimento de espíritos é um dom de você sentir a energia de algo e conseguir perceber o que é que está nessa pessoa. Conseguir perceber se existe o Espírito Santo ou se existe o demônio. Espírito, discernimento de espírito é você captar a energia das pessoas, é você captar a energia de locais, é você captar a energia
do ambiente, é você captar a energia de uma cidade, é você captar a energia de um objeto, é você captar a energia de um animal, é você captar a energia de uma roupa, de, como que chama? Utensílios. É você captar energias através da vibração. Captar seria você perceber. Então, quando você está sensível espiritualmente, você percebe a energia que está na pessoa. E você consegue interpretar, entender o que está dentro dessa pessoa, ou desse local, ou desse ambiente. Então, através do dom de discernimento, veio o dom de interpretar. Por isso que é bom você exercer. Às vezes você tem dúvida, você percebe, você tem aquela intuição. Ai, tô sentindo algo estranho, sabe? Uma angústia. Parece que vai acontecer uma coisa ruim. Você tem que ver se isso vem da parte do Senhor Jesus ou não, seu inimigo tentando te enganar, apenas querendo te colocar medo, ou se vem do seu coração mesmo, ou se é o Espírito Santo mesmo querendo falar com você. Então, através dos exercícios, você vai adquirindo a certeza quando é Deus falando com você. E esse dom, entre aspas, essa sensibilidade vai ficando cada vez mais forte. E o dom vai ficando cada vez mais aguçado, a ponto de ninguém confundir a voz do Espírito Santo dentro de você. Então, o dom de discernimento de espírito, você discerne as energias das pessoas. E através das energias, que tudo é energia, tudo que existe é energia, você é energia. Nós vibramos energias. Através de nós, emite ondas. E através dessas ondas, que vem através do sentimento, da emoção, das vontades, desejos, pensamentos, você consegue discernir através desse dom o que está dentro dessa pessoa, se é o Espírito Santo ou o demônio, e o que ela está pensando muitas vezes. Então você consegue ler muitas vezes o coração de uma pessoa, que é a mente, quando esse dom está desenvolvido. Você não está dentro da mente da pessoa vendo as palavras, mas você está interpretando através do seu dom, discernindo através da energia que ela está emitindo dela. Então nós somos energia e percebemos as energias quando estamos sensíveis espiritualmente. Então você consegue sentir quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo e quando uma pessoa está carregada de demônios, e quando é uma falsa profecia ou não, ou quando é um falso profeta ou não. Então é necessário você desenvolver esse dom de discernimento de espírito. Vamos ver. O Espírito Santo falando, que Deus falou, o Espírito Santo falando para vocês ativar os dons, para vocês aprender a captar, perceber as energias, que é os exercícios que eu disse para vocês. Então, primeiro, vocês precisam aprender a discernir, a captar e a discernir as energias. O que seria captar e discernir? Que nem eu disse para você, é você perceber a energia de uma pessoa e você entender o que se passa por trás dessa energia. Então, você pode sentir o coração de uma pessoa, saber se ela está triste, se ela está alegre, se ela está pensando uma coisa negativa sobre você. Você pode sentir a energia dela se ela estiver carregada. E você pode não só discernir, interpretar o porquê ela está carregada, mas também ter sintomas em você. Porque nós somos antenas. Como nós vibramos energias, as pessoas vibram energias, não só você. Então, se essa pessoa estiver carregada, você vai sentir a energia dela. Essa energia vai te invadir. E você vai ter sintomas no seu físico, como dores das costas, dores de cabeça, entre outras coisas, bocejos. Mas você precisa ter a certeza se é isso mesmo, sem julgar as pessoas, sem acusar as pessoas, buscando ter a certeza no Espírito Santo. Então você precisa aprender a perceber a energia e a entender a energia, buscando intimidade com o Espírito Santo, buscando exercer esse dom e buscando ser cheio do Espírito Santo também.
Porque se você é templo do Espírito Santo, ele está dentro de você, é ele quem vai testificar. Então não confunda com o seu coração, porque tem outras vozes, ataques espirituais, batalhas espirituais. Então o diabo muitas vezes tenta nos enganar, mas quando é Deus falando e você exerceu o seu dom, você está cheio do Espírito Santo, ninguém consegue te confundir e te enganar. Outra coisa, você precisa aprender a discernir. Quem não sabe, eu dei alguns treinamentos nos outros vídeos, vocês assistam os vídeos anteriores para poder desenvolver esse dom. Como eu disse, para desenvolver um resumo, para desenvolver esse dom espiritual, intimidade, vida de oração, intimidade com o Espírito Santo, assim você gera conexão com Deus. Através dessa conexão, você busca se encher do Espírito Santo. Não sei se eu disse isso agora para você. Orar, vida de oração, na intimidade com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. São tantas coisas que a gente tá passando na minha cabeça pra não lembrar. Essa folha aqui, ó, tá cheia, ó. Aí eu tô analisando o que tá escrito aqui ao mesmo tempo e pensando o que eu tenho que falar. Então vamos devagar. Para desenvolver o dom de discernimento, você precisa buscar ter uma vida de oração, buscar ter intimidade com o Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder. Assim o Espírito Santo vai testificar dentro de você e você vai conseguir discernir e entender, através dessa vida de oração e intimidade, a energia que passa sobre todas as coisas. Uma pergunta que as pessoas sempre têm: demônios podem ler a nossa mente? Eles não podem ler como você está pensando, mas eles podem perceber seus pensamentos através das energias. Então eles captam, sente a energia que vibra de você e consegue entender o que você está pensando. Também através, como eu vou dizer, dos seus gestos, linguagem corporal. O dom não só é para discernir o bem e o mal, o que é falso, o que é verdadeiro, mas também é para discernir as energias das pessoas, de lugares, de espírito, de cidade, de objetos, de roupas, de comida, como eu disse. Através desse dom, depois eu dou mais exemplo para vocês, através desse dom você pode discernir também o espírito que está ali perto de você, o nome do espírito. Você consegue saber o nome e qual espírito está ali. De qual patamar ele é. Porque existem hierarquias, né? Através do dom de discernimento de espírito, você pode saber o que a pessoa está pensando, né? Sentir o coração. Isso é muito bom, porque às vezes você pode ajudar uma pessoa através desse dom na obra de Deus. Que às vezes a pessoa não consegue pedir ajuda, pedir socorro. Aí Deus vai lá e te envia, porque a pessoa não consegue pedir socorro, às vezes tem vergonha, às vezes tem medo, às vezes o diabo prende a pessoa, às vezes a pessoa tá cansada, tá desanimada, aí Deus usa uma pessoa pra ir até ela, pra ajudar ela, pra lutar por ela muitas vezes, e entregar às vezes uma direção, uma revelação do Espírito Santo pra levantar essa pessoa. Então isso é muito bom, e também é muito bom pra você se proteger, né, de ataque dos inimigos, de pessoas falsas, né? Então esse dom serve para você se proteger e também fazer a obra de Deus. Esse dom não serve somente para você discernir espíritos, para você discernir uma pessoa, mas também serve para você discernir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, que eu já vou chegar lá. Eu fiz algumas anotações aqui, esse vídeo vai ser grande, tá? Tomara que meu celular baixe, em nome de Jesus. Fiz anotações de versículos que eu ia lembrando, só que eu vou abrir agora no celular qual é o capítulo. Porque eu não memorizo os capítulos, mas versículo eu memorizo fácil. Mas não tem importância não. Eu vou trazer exemplos para vocês na palavra, que não é só palavra jogada para o vento não. Marcos, versículo 2, Marcos
capítulo 2, versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que falo desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhe: Por que razoais sobre essas coisas em que vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados seus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que eles saibais que é o Filho do Homem que tem sobre a terra toda a autoridade de perdoar os pecados. Então aqui Jesus estava discernindo o coração do paralítico, né? E as pessoas julgando: quem és tu para julgar, sendo que só o Filho de Deus pode julgar, e ele sendo o próprio Filho de Deus. Então Deus ali discerniu o coração através do dom de discernimento de espírito. Mais um versículo. Em Mateus 26, fala sobre que Jesus preveu a traição de Judas, né? Pelo dom de discernimento de espírito. Aqui está escrito, ó: Durante o jantar, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. E eles ficaram muito tristes. E um por um começaram a perguntar: O Senhor não está achando que sou eu, né? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Então, através do dom de discernimento de espírito, ele conseguiu ver quem era o traidor. Em Mateus 26, Jesus diz que Pedro negaria a Jesus 2 vezes antes do galo cantar. Então, através do dom de discernir, Jesus conseguiu sentir que Pedro o negaria. Em João 4,7 diz sobre a mulher samaritana, né? Onde Jesus foi até ela e ele pediu um pouco de água. Ele começou a conversar com ela, com a sua paz, sua suavidade. E essa moça, toda calma, começou a conversar com ele. Ele disse que era judeu e ela começou a achar estranho, até que ele começou a revelar sobre a vida dela. E ela começou a perceber que ele era um profeta, né? E aí ele começou a fazer mais e mais perguntas, até que ele disse: Eu sou. Então ali ela foi perdoada dos pecados dela, porque Jesus disse que ela era livremente para adorar ao Senhor Jesus. Vamos ler aqui. João 4,7. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse-lhe: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse: É isso, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. Ela respondeu: O senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Eles e seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: Quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se você beber dessa água, você terá a vida eterna, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui para buscar essa água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tenho marido, pois já teve 5 e esteve com você. Este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é um lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, crê no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem que o adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação veio dos judeus. Mas virá o tempo em que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que eu adore. Deus é espírito e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu
que estou falando com você. Sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher samaritana, uma mulher pecadora, uma mulher de vários maridos, prostituta. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam água a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Lucas 19:1, aonde Jesus chamou Zaqueu. Ele falou o nome da pessoa que estava em cima da árvore, se ao menos conhecê-lo, entre aspas, né? Por ele ser Deus, já sabia, mas através do dom de discernimento ele conseguiu saber o nome da pessoa. Lucas 19:1. Jesus entrou em Jericó. Jesus veio essa terra para dar exemplo a nós, mesmo sendo Deus. Então ele se humilhou como homem para ser como um de nós. Mesmo tendo todo o poder, ele deixou toda a sua glória e se humilhou. Lucas 19:1. Versículo 10, vamos ler tudo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ali passava. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele hospedou na casa de um pecador. Então ali Jesus discerniu o nome da pessoa que estava em cima da árvore. É possível através do dom de discernimento de espírito, quando você está com esse dom totalmente ativado. Porque dentro do dom de discernimento tem espírito também, como dizer, existem outros dons dentro desse dom de discernimento de espírito para você chegar ao ponto de conseguir saber os nomes. A intenção do dom é para você não ser enganado. Então, a intenção de Deus para te dar esse dom é para você não ser enganado e para te proteger também. Então Deus quer te mostrar tudo que é necessário para poder te proteger, para poder te livrar das armadilhas ciladas do diabo, né? Que ele está ao redor o tempo todo tentando nos enganar. Ele fica o tempo todo, 24 horas te olhando, te observando, te estudando para poder te destruir. Então você precisa vigiar com as armaduras de Efésios, procurando se encher do Espírito Santo, uma vida de devoção a Deus e ativando seus dons espirituais, principalmente o dom de discernimento de espírito. Então a intenção do dom é para você não ser enganado e se proteger, e para Deus te livrar, e também para você fazer a obra de Cristo e ajudar outras pessoas. Então você pode, através desse dom, discernir as pessoas, né? Que através do Espírito, e discernir, não, que através da vibração, você discerne a vibração das pessoas através do seu espírito sensível, e você discerne através desse dom a palavra de Deus. Você consegue entender a palavra de Deus através desse dom. Outra coisa, você consegue saber através desse dom quais demônios, né? Quando eu falei quais demônios estão ali, os nomes deles. Porque às vezes, gente, já aconteceu, já vi exemplos. Eu já vi muito testemunho, eu gosto muito. Ixi, eu assistia muito no começo da minha conversa, mas muito. Eu passava só o tempo só assistindo testemunho. E tinha várias pessoas que falavam que já aconteceu isso com elas também. E também já aconteceu na minha frente, depois que eu recebi o batismo do Espírito Santo, de algum demônio se manifestar. E ele se manifestar em nomes que não eram os nomes deles, entendeu? Eles falavam: eu sou tal. Às vezes, o demônio, ele fazia questão de falar: eu sou tal, mas não era esse demônio que estava ali, entendeu? Então o demônio, ele pode se passar, às vezes por uma pessoa, dizendo que veio do inferno, às vezes, ou às vezes veio do inferno mesmo e está ali manifestando, ou às vezes não é esse nome realmente que ele tem e é outro demônio, entendeu? Então quando você tem o dom de discernimento, você sabe qual é o nome do demônio que está ali e de qual hierarquia ele é, para você poder lidar e poder repreender esse demônio. Então é preciso saber de batalha espiritual, não é somente expulsando o nome de Jesus, não. Tem demônios que eles são muito mais fortes do que o nível espiritual que você está nesse momento. Então é necessário você saber sobre batalha espiritual e crescer espiritualmente. Mais coisas, deixa eu ver aqui. Discernimento de espírito, discerne a palavra, como eu disse. Deus fala assim: você precisa querer intimidade. Então, uma pessoa não, todo mundo
As pessoas que têm interesse em buscar ativar os dons espirituais, a maioria quer facilidade. Então o diabo ele vai na sua frente e vai te dar facilidade. Ele vai dar portas mais fáceis para você. E essas portas mais fáceis vai te levar à adoração aos demônios, à condenação eterna. Mesmo que você fale, eu tenho fé no Senhor Jesus, mas você ativou o seu dom no ocultismo, então você já deu brecha para ele ter poder sobre você. Porque a presença dele está em você. Então é necessário você ativar os seus dons em Cristo. Pagar um preço para ativar os seus dons. Às vezes não é tão difícil assim ativar o seu dom. Mas o que as pessoas não querem é pagar um preço de ter intimidade com Deus. Elas não querem ficar perto de Deus, não desejam a Deus, não têm amor a Deus. Então elas querem mais fácil. E muitas pessoas vão para o lado do ocultismo, do esoterismo. Vai para o lado do espiritismo. E aí os espíritos que se dizem de luz é os espíritos que vão ali ativar os dons dela. Então ela vai estar sob controle desse espírito, mesmo que ela fale que não, mesmo que ela repreenda no nome de Jesus. Ela já abriu a brecha ali. E aí para reverter isso é necessário uma pessoa que entende libertação, para fechar essa brecha, para repreender. Não é somente ela repreender. Às vezes ela não consegue, às vezes eles ficam ao redor dela tendo poder sobre ela por causa de falta de entendimento de libertação e de brechas abertas. Então a pessoa que tem de batalha, ela tá com a visão aberta, ela vai conseguir ajudar essas pessoas e fechar a brecha, entendeu? E muitas vezes eles tentam voltar, te atormentar. Você tem que pensar 1000 vezes, não ia falar uma vez, você tem que pensar 1000 vezes antes de colocar o pé em outros lugares, outros caminhos. Que às vezes você vai passar um longo período até se livrar desses espíritos, porque eles são insistentes. Então procure ativar os seus dons na intimidade com o Espírito Santo para você permanecer na salvação eterna. Existem pessoas, lideranças cristãs que usam o ocultismo. Infelizmente. Eu vejo pelo mundo do discernimento, já vi vários vídeos na internet, assisto pessoas que são cristãs. E eu não tinha, tipo, sabe, quando você abre um vídeo e você fala assim, acho que é um vídeo de outra religião, né? Que eu não cheguei a ler assim o título. Já chegou a acontecer comigo de eu não ler o título e de eu ver o rosto da pessoa. Aí eu ficar olhando, se observando, sentindo a energia. Eu falei, nossa, ali é de outra religião. Mas por que tá aparecendo aqui no meu feed? De repente, quando eu abro, meu filho, é um pastor de igreja. E é a mulher dele. Ele tem esposa também. Ele leva a outra pessoa junto. Então o preço é maior ainda, a castigo é maior. 2 pessoas envolvidas no ocultismo, no altar de Deus. Porque é mais fácil, né? Ativar. Porque você só tá, às vezes, né? Não dando detalhes muito aí, mas às vezes é mais fácil, entendeu? Então busque permanecer na salvação eterna e intimidade com o Espírito Santo. Tudo que você pede para Deus, nada vai cair do céu, como chuva. Haverá um preço a se pagar. A não ser que Deus decida e fale assim, não, eu vou te dar agora sem você pedir. Vou te dar agora sem você precisar passar um processo. Mas para chegar a esse ponto, você tem que criar intimidade com o Espírito Santo e ser segundo o coração de Deus. Senão, você sempre vai ter que estar ali sacrificando. Porque a obediência traz bênção. Agora o sacrifício não. Você sempre está pagando consequência para depois poder receber mais de Deus. Então escolha passar pela porta estreita e não a porta larga. Porque o ocultismo pode trazer graves consequências. Muitas vezes são irreversíveis porque poucas pessoas entendem de batalha espiritual. E elas muitas vezes partem para o mesmo caminho e não conseguem sair do caminho que elas entraram. Porque elas vão pedir ajuda no lugar onde elas se enfiam. E elas não conseguem muitas vezes cortar alianças com essa religião, com esse lado. Pelo fato de poucas pessoas entenderem sobre batalha. Então essa pessoa acaba se afundando e muitas vezes morrendo. Então tome muito cuidado. Prefira pagar um preço, esperar em Deus até receber. Pode ser que nem demore de você ativar seus dons em um mês. Pode ser que em um mês você já consiga
70% das pessoas buscam com tanta intensidade, como eu disse pra vocês em outros vídeos, que em um mês já consegue ativar os dons. Que nem eu falei pra vocês, é uma junção de tudo, a intenção do coração, o amor. Assista os outros vídeos. Um exemplo, tava. Vocês vão rir um pouquinho. Vamos rir pra não chorar, né? Então vamos lá. Eu quero citar um exemplo do que eu passei, do que eu vivi. Então, deixa eu tomar um pouquinho de água, né? O erro de muitas pessoas, Deus ministra no meu coração sempre assim, ó. O erro de muitas pessoas é achar que quando você tá contando exemplo, você acha que você é fofoqueira. Mas quem veio pra Cristo, nasceu de novo, sabe que quando você conta algo de uma pessoa e ela sabe, pelo discernimento, tem que ter discernimento pra saber quando veio de Deus ou não, se Deus tá mentindo ou não. Então, às vezes a pessoa acha que é fofoqueiro. Lá, a fofoqueira contando lá, tá vendo? Olha como ela é falsa, veio pra Cristo e fala que converteu, tá fofocando de todo mundo. Eu fico... Respiro fundo e falo, Jesus tá na sua mão. Jesus diz, o justo não se justifica. Se for pra testemunhar pela glória de Jesus, eu vou falar. Você gostando ou não, porque quem controla a minha vida é Jesus. É assim, mesmo que você pode ser o meu melhor amigo, pode ser minha mãe, minha família, se eu tivesse marido, pode ser o que for, meu filho. Jesus vai sempre ser o meu primeiro lugar. Se Jesus mandar eu falar ou fazer, tá falado, eu vou obedecer. É assim. Ambos têm que ter equilíbrio. Esposo, filhos, amigos, tem que estar com Deus em primeiro lugar. Senão essa pessoa também, bicho, cheguei aonde que eu ia falar no final. Olha como Deus é bom. Senão essa pessoa vai te afundar. Então, o dom de discernimento que você... Deus me dando uma mãozinha. Obrigado, Jesus. Então, o dom de discernimento que você desenvolveu, você vai bloquear. Você vai perder. Porque se você anda com uma pessoa que tá carregada e não tem Deus em primeiro lugar, como eu disse, nós somos antenas, a energia mesmo, você quer. Mesmo nesse negócio de fechar corpo, de fazer, tipo assim, outras religiões fazem negócio de rituais, né? Fechar corpo, essas coisas. Mas não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas na nossa fé, na visão da palavra de Deus, não existe negócio de fechar corpo. Existe você se proteger através do Espírito Santo, colocar Deus à frente, é Deus que te protege. Se você não tá com sua vida lá de devoção pra Deus, já era. Porque Deus não vai estar à sua frente e você não vai se proteger. Porque o seu corpo sempre é aberto, mas você é cheio do Espírito Santo e Deus tá na frente, entendeu? Onde que eu parei? Se você andar com uma pessoa que tá carregada, que não coloca Deus em primeiro lugar, você vai ser influenciável a essa energia, seu dom vai ser travado. Você pode ser que fique cego espiritualmente e desative todos os dons. Então até nisso interfere, gente. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E ver o que é melhor pra você. Então se a sua amizade, alguém que você convive, traz destruição pra você, te afasta de Deus, então é melhor você cortar uma pela raiz, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam, mas é meu melhor amigo, mas eu gosto tanto dele. E a sua salvação? Eu tenho certeza que o amor que você tem pelas pessoas não é amor muitas vezes que as pessoas têm por você. Então tenha mais amor próprio, porque no dia de amanhã, ou quando você estiver sozinha, ou no grande dia, elas não vão estar lá pra você. Que vai estar é Jesus ou o demônio, né? Se você morrer condenada. Então pense nisso. Amor próprio e depois amor ao próximo dentro da palavra de Cristo, sem ultrapassar limites, se valorizando, amando através do Espírito Santo, se amando através do Espírito Santo. O que ultrapassa o limite, tira a sua proteção e a sua salvação. Então Jesus é o único caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. Segue o caminho da vida, o caminho da verdade, não o caminho da destruição. Não as vozes das sugestões. Não a dependência emocional. Aqui Deus diz, vou dar o exemplo que eu passei. Já aconteceu comigo, um exemplo que eu lembro agora, né? Já aconteceu comigo no momento mais difícil. Claro, nós somos cristãos e ninguém é super-homem e mulher maravilha. Ninguém, nem um líder, nem um obreiro, nem o mais estudado, nem o mais teólogo, nem o mais mestre. Todos nós
somos frágeis em Cristo. Você precisa reconhecer isso. Não é errado, não é feio você assumir que você é um pecador. Você é pecador, eu sou pecadora. Mas estamos tentando o tempo todo aqui melhorar e ser a semelhança de Cristo. Então um exemplo que eu ia dar pra vocês é que teve uma fase difícil aí anos atrás, 4 anos atrás, 4 não, 3, aonde eu tava recebendo um ataque espiritual de magias. E eu fiquei muito ruim, muito doente. Não consegui me defender porque era algo muito forte, eu não entendi ainda profundamente de batalha espiritual. E era não sei se eu posso falar isso. No final, se Deus permitir, eu falo. Mas convidei pessoas para vir orar por mim. E as outras pessoas que estavam junto, são 5 pessoas. As outras pessoas que estavam junto eram pessoas cheias do Espírito Santo, ali eu discerni, né? Mas como era tão urgente, eu não tinha outra pessoa para chamar. Para mim, o incômodo não era das outras pessoas estar aqui dentro da minha casa, mas de uma que estava entre elas. Mas só essa uma que tinha contato com as outras. Que eu sabia que elas tinham um grupo de oração. Então eu chamei elas, vem na minha casa urgente que eu preciso de oração. É urgente. Eu tava passando muito mal. Aí, elas vieram. Só que uma delas, que é a que tem ligação com as outras, estava com a atenção ruim no coração. Eu discerni. Quando ela entrou aqui, uma dessas pessoas entrou aqui, já me olhou com uma cara de brava nos olhos dela, já discerni a má intenção no coração, o gesto dessa pessoa, ou a linguagem corporal, eu percebi, tava na cara, tipo, tava estranho. A minha mãe até percebeu, falou, nossa, que estranho, né, o jeito dela. Só que a minha mãe não tinha o discernimento. E eu percebendo já, falei, meu Deus, eu tô passando mal e vai sobrar pra mim, fico olhando. Aí começou a oração. Aí veio a outra irmã que tá cheia do Espírito Santo, veio as outras, começou a orar por mim também. Comecei a sentir o Espírito Santo, ela com a mão na cabeça, repreendendo todo o mal. Aí eu comecei a sentir o Espírito Santo, minha mão começou a tremer de poder. E aí depois foi orar pra minha mãe também. Comecei a orar também pra minha mãe, porque eu ali já senti mais leve, já tava um pouquinho melhor. E eu olhei pra minha mãe e ali Deus começou a mexer de poder. A irmã que tava me marcando começou a me olhar e falou, vixe, assim, ó, com um olhar, sabe assim, ó. Eu tenho certeza, viu? Eu falei, eu tinha certeza e eu queria provar pras irmãs que o que tem dentro dela é demônio. E a minha mão tremendo ali do poder do Espírito Santo e ela achando que era demônio, ela assim, ó. Me encarando assim, achando que eu ia olhar pra ela com vergonha, como se eu realmente estivesse parecendo demônio. Mas se realmente fosse demônio, por que eu sentiria vergonha? Elas não estão ali pra ajudar com amor em Cristo? Então você já percebe a diferença entre o Espírito Santo e entre o demônio. Porque o Espírito Santo ele não quer te envergonhar quando ele tá ali expulsando um demônio. Ele tem amor por você. Você sente o amor e a paz. Quando é um demônio numa pessoa, você já percebe que ele quer te envergonhar. Então ali, já conseguia perceber já antes quando ela entrou, que era o espírito de um engano que estava dentro dessa pessoa. Ela acha que é o Espírito Santo, mas é o espírito do engano, como não vou entrar em detalhes. E de repente, ela conversando comigo, falando isso aqui, de repente entrou o demônio. Ele veio e baixou na mulher. Mas não foi com o olho torto que as pessoas pensam, não. Tava normal a pessoa, só tava com um olhar pesado e ela assim, ó. Um olhar meio estranho assim, que eu já vi que não era ela. Então, de repente ela começou a citar coisas que não era pra citar. Coisas que ela viu que eu passei. Que eu não foi eu que falei, mas ela viu. Ela, entre aspas, né, demônio. Ela chegou e falou assim, ei, conta aí pra essas pessoas aí o que você tava passando lá. Lembra? Eu falei, eu assim, toda inocente, o quê? Né? Que eu tava meio frágil. Assim, o quê? Aquela lá, lembra? Eu falei, não sei o que você tá falando, não. Aí falou assim, não, você lembra sim. Você lembra. Aí começou a dar risada desse jeito, meio satânico. Sarcástico, né? Você lembra sim. Eu acho que você lembra. Aí eu não lembrava, eu fazendo força, olhando pra cara das pessoas assim, quem? Eu falei, meu Deus, será que é pra mim? Tipo assim, será que a irmã ela tá me dando uma oportunidade pra contar algum testemunho meu, edificar, né, as pessoas? E de repente, vem aquele esclarecimento, o Espírito Santo falou assim pra mim. Olha direito. Quando eu olhei, eu falei, entendi. Quando eu fiz assim, ó, aquele esclarecimento, o demônio que tava dentro dela já olhou pra mim, porque ele percebeu que eu percebi que era ele, e ele fez assim, ó. Olhou pra mim e deu risada assim. Tipo assim, ó.
você vai escapar agora? Sabe? Aquele deboche mesmo. Falei, nossa, só na cara que eles brigando e não estão vendo, né? As pessoas que não estão vendo, meu Deus do céu. E aí eu respiro no fundo, eu sei, Deus me deu sabedoria para lidar com aquela situação, para não humilhar a pessoa, porque eu sei que não era a pessoa. E a pessoa não sabe. E começou a citar coisas de passados, coisas que eu vivi, coisas que também passei na vida cristã, que ninguém é perfeito. E aí, uma coisa que Deus me ensinou sempre a falar: nunca arrote, entre aspas, nunca esbanje santidade, que o dia que você fizer isso, você pode ter certeza que você vai pagar uma consequência. E eu sei da responsabilidade que eu tenho. Jesus disse pra mim assim: não é feio, não é vergonhoso você assumir os seus erros. Nenhum líder, nenhum obreiro, ninguém. Jesus disse, é perfeito como eu. A religiosidade ensina as pessoas a passar uma imagem que não é, e afastar muitas ovelhas por causa disso. Então eu não quero que você faça isso. Não é vergonhoso pedir ajuda, não é vergonhoso admitir os seus erros, porque Jesus disse: eu nunca ensinei as pessoas pregarem a perfeição. Eu sim sou a perfeição, mas elas não. Eu sei de onde eu tirei elas, que é do Egito. Morri por pecadores. Então pessoas ensinam coisas que Deus não ensinou. E eu fui ensinada a ser exatamente como o sistema religioso ensinou. Até chegar a Deus, Jesus começou a me moldar. Então, às vezes, quando eu vou admitindo erros, ajudando para a edificação das pessoas, as pessoas começam a rir e zombar. E fico, olha, que falta de maturidade espiritual. Porque as pessoas achando que são diferentes uma das outras. Estamos aqui para se edificar e não é vergonhoso. Porque Jesus sempre colocou em nossa consciência, desde o início do princípio do mundo, na Bíblia, que nós fomos tirados do inferno, da natureza caída. Jesus nos resgatou com sangue. Entendeu? Então eu preciso necessariamente estar na palavra. Não é feio. Então ali, a pessoa tentando me envergonhar de coisas do passado, coisas que aconteceu, às vezes da fé cristã, no processo de libertação, e tentando me envergonhar, sabe? Falando coisas que nada a ver, sendo que eu tava ali precisando de ajuda. Eu queria ser edificada. Eu queria receber um abraço de Deus, uma palavra, uma direção. Aí veio o demônio e manifestou na pessoa, entendeu? Fez isso comigo, tentando me debochar. Aí quando eu vi, lembrei do que era, me toquei, aí falei, entendi, Jesus. Aí Jesus me deu sabedoria do que eu tinha que fazer. Respirei fundo. E eu falei assim, entendi. Eu fiz desse jeito, sou bem cara, bem assim, boca aberta. Eu falei, entendi, eu sei. Aí eu peguei, abaixei a cara. E ela parou, o demônio dentro dela parou. Ficou assim, ó, só esperando eu falar. E parou, ficou quieto, silêncio. Parece que saiu dela, saiu o peso e ela voltou ao normal, semblante. E eu comecei a falar assim, tá, sabe, tentando dar outros exemplos, né? É os sonhos proféticos que eu tive, né, sobre o fim dos tempos, não sei o que eu contei no grupo de oração. Ela falou, é verdade, seus sonhos são fortes, né, mas deixa pra outra hora, né, vamos embora. Aí elas foram embora. Então é isso, gente. A pessoa não percebe, mas ali eu percebi. E a partir daquele momento eu cortei um vínculo, né, com essa pessoa. Orei por essa pessoa, para a libertação dessa pessoa, tá na mão de Deus. Então você tem que ter o discernimento para você se proteger. Muitas vezes o espírito do engano pode passar, o demônio pode passar por espírito de luz dentro das igrejas, dentro de líderes, pregando a palavra, levando o amor. Gente, pode ser cada coisa. Enfim, é vários exemplos. Vocês querem outro exemplo? Tem uma pessoa que era pregadora da palavra. Ela tinha um espírito de engano, eu não sabia, porque ela me ajudou em momentos difíceis. Me tirou da vida da morte, entre aspas, foi Jesus através dela. Porque Jesus usa até os imperfeitos. Ele usa até um morador de rua, uma prostituta, às vezes um usuário de droga. Eu falo essas pessoas por quê? Porque é as pessoas que as pessoas desprezam, sendo que é uma pessoa normal com você. Ela só precisa de amor e ajuda. E Deus já usa quem Ele quiser. Não é porque Ele tá te usando que você é santo, mas porque Ele tem amor e misericórdia a você e quer salvar as pessoas, trazer pra perto dele. Então já aconteceu um caso também de
eu recebi a ajuda de uma pessoa, eu tava totalmente feliz, falando, nossa, eu recebi uma ajuda, né, um apoio, até que eu fui apunhalado pelas costas. E a cada coisa, gente, que aconteceu, pelo amor de Deus, se eu contar detalhe aqui, eu falei, meu Deus, dessa pessoa não esperava. Não esperava. E aí eu conseguia ver nesse dia, nessa cena, quando tava só eu e ela, consegui, manifestou ali e eu fiquei aterrorizada. Dentro do carro dessa pessoa, eu queria pular a janela do carro. Rir pra não chorar, juro, de medo. Foi horrível a manifestação. E é isso. Busca discernimento pra você não saber quando a profecia, a revelação vem de Deus. Pra você não criar esperança na palavra, porque a palavra, quando não se cumpre, te traz frustração. Você pensa que Deus não te ama, a sua fé morre espiritualmente, às vezes a pessoa tira a vida, porque às vezes ela tá esperando cura. Aí morre alguém da sua família, da família dela. Um exemplo. Perde fé em Deus, às vezes ela tira a vida, ou às vezes ela morre espiritualmente e nem quer saber de Deus ou pra outra religião. Eu vi um testemunho. Tá vendo? Quando eu falo que o vídeo vai ser pequenininho, não dá, Espírito Santo que manda, né? Que caiba no meu celular. Se eu não conseguir editar, vou postar desse jeito. Eu vi um testemunho, que eu gosto muito de ver testemunho, que eu falei pra você, eu vi um testemunho no aplicativo aí. E era uma parte só, onde eu vi uma pessoa que ela era cristã, ela era pastora não, ela era cristã, e ela sempre tava recebendo ali promessas, ela falava desse jeito. Era promessa de promessa. Não, que vai se cumprir, que teu tempo de Deus vai se cumprir, tem que esperar mais um pouco. E de confirmava, e nada aconteceu. Ela falando isso, e nada aconteceu. Então eu meti o pé dessa religião, porque eu recebia promessas que nunca se cumpria. E eu vi que esse Deus era mentira, esse Deus não era verdadeiro. Eu saí do engano. Então por isso que hoje eu sou uma bruxa. Eu escutei desse jeito. Eu falei, o quê? Cada um com seu livre-arbítrio. Uma coisa é você acusar Deus, falar que Deus é o culpado. Agora, uma coisa é você escolher ir pra outra religião porque você quis livre-arbítrio. Agora, culpar Deus por algo que não cumpriu. Você analisou muitas vezes por que não se cumpriu? Às vezes, se é de Deus mesmo a profecia, porque o que é de Deus cumpre. Às vezes, se não cumpre no presente, ou daqui em curto tempo, ou às vezes é uma profecia que cumpre daqui a 8 anos, você precisa analisar. Existe revelações que se cumprem às vezes a longo prazo, ou às vezes é falsa profecia mesmo, espírito do engano. Por isso que é bom buscar discernimento. Às vezes é espírito do engano, às vezes realmente era promessa, só que a pessoa só ficou esperando no banco sentado assim, ó, com a boca aberta assim, ó, tipo assim, não faltando de respeito, juro, representando alguns cristãos que vai pra igreja, fica aquela cara dizendo, fica assim, como se fosse cachorrinho mandado com a coleira, vem cachorro, eu mando em você. É uma pessoa que não tem discernimento, que vai pra onde ali mandam, entendeu? E aí talvez essa pessoa só ficou esperando acontecer e não fez por onde. Pra cumprir alguma coisa que Deus falou que vai cumprir na sua vida, você precisa fazer por onde. Você fez por onde? A pessoa fez por onde? Buscou oração, buscou ter uma vida de devocional com Deus. Você entregou seu melhor a Deus. Você teve uma vida de equidade, retidão, santidade. Você teve amor ao próximo. Você ia aos cultos, fazia todos os mandamentos possíveis, né? Todos, né? Porque ninguém é perfeito. Mas impossível ali, você fez? Pra se cumprir? Você permaneceu, você esperou, teve paciência? Então, não tem do que reclamar. A não ser que seja o demônio que tava ali profetizando, entendeu? Então existem vários casos. Quando é um demônio, por enganos, passando por Deus. Às vezes é porque a pessoa não fez por onde. Então não adianta você receber revelação de Deus. Então Deus falar, eu vou fazer na sua vida. Eu vou te livrar. Eu vou fazer não sei o quê. Eu vou te dar. Se você não tá fazendo a sua parte, então não vai se cumprir. Às vezes também, gente, pode acontecer de Deus estar provando uma pessoa de ser de Deus e ele permitir uma perca, uma destruição. Por exemplo, Deus revelou que vai, já vi exemplos, né, no YouTube, de que vai restaurar um casamento de uma pessoa e não se cumpriu. A pessoa voltou com a pessoa lá, né, tiveram relacionamento e de repente foi traída, separaram, né? E não houve restauração, como ela disse. Foi piorando cada vez mais. Então muitas vezes ali foi Espírito Santo, revelou que ia restaurar, mas Deus provou a fé dessa pessoa, se ela realmente iria permanecer na presença dele ou não. Olha quantos exemplos que eu tô dando pra vocês aqui discernir.
quando é Deus ou não, quando é provação. Deus prova as pessoas. Deus prova todos os pequenininhos dele, aqueles que têm um coração humilde. Deus prova quem está na presença, para poder estar mais forte com ele. Então tudo isso aqui, que eu ainda acho que é pouco, eu adquiri passando na pele. Então às vezes no estudo você adquire entendimento, porque por falta de entendimento as pessoas não conseguem ativar o dom. Aí você consegue ativar o dom, mas você vai ganhando mais ativação, vai ficando mais aguçado com a sua intimidade com Deus, sendo cheio do Espírito Santo e também vivendo com Deus experiências. Então tem coisas que você só vai aprender vivendo, mas quando você decide permanecer com Cristo. Deixa eu ver se tem mais coisa. Vamos ver quantos minutos que deu. Aí, ó, cheguei onde eu queria. O Espírito Santo falando, olha, nem tá valendo. Sem intimidade, sem discernimento. Se você não tem intimidade, não vai ativar seu dom. Você não vai ter discernimento. E sem vida de oração, sem discernimento. Parou de orar, o dom vai morrendo, vai desativando. Você precisa também nascer de novo e ter um novo caráter para ir ativando seu discernimento, limpando as vestes. Um dos bloqueios do dom de discernimento é a falta de conhecimento. Você não conhecer o dom, não saber exercer o dom e não viver a palavra. Falta de atitude. Quando você não tem a atitude de buscar esse dom, a atitude de ter intimidade com Deus, um dos bloqueios. Quando você tem a identidade ativada em Cristo, os dons espirituais fluem e o dom de discernimento também flui. Então você precisa encontrar em Deus quem você é para poder ativar os dons do Espírito Santo. Quando você não sabe quem você é esmagada pela sociedade, pelas pessoas, você se sente assim, como se fosse algo amarrando a sua garganta e você é sufocada. E aí a presença do Espírito Santo não flui, porque você que nem um cachorro mandado com a coleirinha. Então ele te puxa, você vai aqui, aí ele te puxa, zoom ali. É desse jeito. Então aí bloqueia, impede o Espírito Santo agir como ele quer. Então, resumindo, o dom de discernimento é decodificar vibrações. Essa palavra difícil sim, eu não sei falar, mas aqui, essa frase aqui foi de estudos, né? Que eu recebi, glória a Deus por isso. Então, com as minhas palavras, o dom de discernir espírito é você perceber a energia da pessoa através da vibração. Com as palavras dos professores que nos ensinam, né? Aí, por aí. Na igreja, falo por aí, modo de falar, na igreja, nas igrejas, no YouTube, nos estudos, na Bíblia. Essa palavra disso aqui que eu não consigo falar direito, quer ver? O dom de discernir é decodificar vibrações, pronto. Percepção, que é percepção extrasensorial de sentido aguçados. Pronto, isso aqui é uma anotação que eu fiz. Em outras palavras, se você está sensível espiritualmente, e você percebe a energia da pessoa, pronto. Simples assim. Ai, ai. Vamos ver se tem mais vibração, só energia. Né? Nós somos energias. Então, quando nós vibramos, saímos, emite energia de nós. Ondas. Vamos ver se tem mais coisa. Na outra folha. Vixe. Ainda bem que só tem esse pedacinho aqui, gente. Vamos lá. Terceira coisa não, porque eu falei tantas coisas, né? A terceira folha. Outras coisas que travam o dom. Pessoas que você anda ao redor. Qualquer tipo, irmão, filho, amigo, marido, trabalho, escola, chefe. Eu sei que tem vezes que não tem como se afastar. Aí tem que procurar se proteger. E fazer orações de repreender, de libertação. Pessoas tóxicas, carregadas, não libertas, travam seus dons. Não só o dom de discernimento. Porque nós somos antenas. E quando você já tem amizade com essa pessoa, você tem um vínculo emocional. Esse vínculo emocional
faz com que você sugue, entre aspas, receba tudo que é dessa pessoa e trave. Se você querer, você pode falar, não, mas eu sou cheio de Espírito Santo, nada toca em mim. Isso não existe, religiosidade. Quando a palavra de Deus diz assim, que o diabo não tem poder de tocar em nós, significa que o diabo... Isso encaixa, gente, em vários exemplos. Se eu ficar tendo aqui mais de 4 horas explicando. Então isso em algumas situações significa uma coisa. Então existe forma diferente de Deus explicar cada versículo em situações diferentes. Então o diabo não pode tocar quem nasceu de novo. Significa também no versículo de Jó, quando Deus está provando a Jó, Deus permitiu o diabo provar a Jó, tocar na carne, mas não matá-lo. Significa também, o diabo não toca, o diabo não mata. Mas significa também que quando você já amadureceu espiritualmente, passou pela fase de amadurecimento, ou quando Deus quer te proteger, Ele não permite o diabo te tocar de forma alguma. Então, quando Deus vê que você está com o pezinho fora, você está em desobediência, ou está perdendo a salvação eterna, então pode ser que Ele permita, que nem a Jó, o diabo te tocar, para poder te trazer mais para perto, entendeu? Então, existe essas partes também. Então, vamos lá. Mesmo com uma pessoa cheia de Espírito Santo, se Deus permitir, que Ele que manda em sua vida, então o diabo pode tocar em você. Entendeu? Para poder te alinhar, te educar, moldar o vaso, entendeu? Para você nascer de novo. Então ali Deus tá te ensinando de novo. Nossa, isso veio um louvor na minha cabeça. Não sei como é que canta, como que é? Vamos lá? Deus está te ensinando a ser forte. Nem todo mal vem pra morte. Não lembro. É pra você crescer. Põe aqui pra vocês escutar. Enquanto eu termino aqui de ler. São pessoas tóxicas, carregadas, não libertas, que não têm Deus em primeiro lugar. Afasta, corta, para você não morrer espiritualmente. Trava seus dons. Todos nós emitimos frequência, como eu falei. Vínculo emocional, amizade, família, pessoas, como eu falei. Se proteja. Como quando você não tem como afastar, o que você faz? Alguns exemplos. Você pode aumentar a sua vida de oração, ter mais horas de orações, orar mais vezes, se encher do Espírito Santo, fazer a oração de libertação e pedir para Deus te proteger. É isso. De oração, se encher do Espírito Santo, viver a palavra, né, que fecha entre aspas, porque eles falam, né, o corpo protege. E fazer orações de libertação todos os dias. Porque você vai estar ali o tempo todo com a pessoa, muitas vezes. Então tem que fazer todos os dias isso. E ter autoridade. Sem autoridade, você vai ser atacada. E quando você não tem essa autoridade, você tem que sempre estar perto de alguém que tem autoridade. Então ande com pessoas cheias do Espírito Santo. Ande com pessoas que colocam Deus em primeiro lugar. Para você crescer espiritualmente, cheio do Espírito Santo e ativar seus dons. E reinar os céus também. Porque uma pessoa que é carregada, ela pode te afastar de Deus. Mas sugando essa energia boa, daqui a pouco você já desviou. Ou morreu espiritualmente, mesmo na presença. Somos como antena. O que destrava os dons espirituais? Eu ensinei em outro vídeo, mas aqui é um exemplo para você ser cheio de Espírito Santo. É adorar a Deus. Então você vai gerando, destravando o dom de discernimento, conforme você vai caminhando com Cristo, que é intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais conectado com Deus, mais discernimento você tem. Existe a percepção natural do ser humano, todo mundo percebe, todo mundo é filho de Deus. Tem a percepção natural, você percebe a energia de uma pessoa naturalmente, mas também tem quando você desenvolve a sensibilidade espiritual, que entra no dom de discernimento de espírito. Caia fora dos caminhos mais fáceis. É isso que Deus te diz. Busque ativar os seus dons através da presença de Deus. Vou colocar aqui o louvor. Por hoje só, gente. Acabou o vídeo. Todas essas informações, coloquem em prática. Marquem, anotem. Coloquem em prática que vai dar certo. Então, o dom de discernimento é você perceber a energia da outra pessoa, dos locais, do ambiente, do objeto, de uma roupa,
e conseguir interpretar quando esse dom está ativado, totalmente aguçado, que você já desenvolveu, e você consegue entender o que é que está por trás de algo. E também você consegue discernir o pensamento das pessoas, o coração da pessoa. Às vezes o que a pessoa está passando você consegue ver, muitas vezes, através do discernimento. E dentro do dom de discernimento também se encaixa outros dons que eu vi para outra hora. Vamos escutar a letra da música. Às vezes sai aqui uma revelação de Deus, né? Através do discernimento. A tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Os momentos que você passou, enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Deus para. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa. Deus tá pegando na sua mão agora. É isso que Deus tá fazendo. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve aí. Pra você, ó. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Do sacrifício você é o resultado do sacrifício na cruz. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Tá vendo? Então tudo aquilo que nós passamos com Cristo é para o nosso crescimento. Então por isso que muitas vezes tarda de alguma coisa acontecer, de você receber os dons espirituais, alguma coisa que você está buscando em Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus é um Deus que não falha, Ele não perde uma guerra, Ele é Deus do impossível. E Ele pode fazer esse impossível na sua vida quando você crê, busca e permanece. Deus está aqui para trazer a esperança em você todos os dias, quando você se renova através da presença dele. Deus abençoe, gente. Tchau.